Estamos de volta para o segundo bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo a doutora Carina Lupetti, da Universidade Federal de São Carlos, diretora e coordenadora do grupo Ouroboros de Divulgação Científica. Carina, continuando a nossa conversa, uma das principais apostas do Ouroboros tem sido, obviamente, o teatro e diversas outras artes como fator de inclusão. O que é que levou o Ouroboros a iniciar esse trabalho que aliás, não sou só eu, mas todo mundo acha esse trabalho fantástico de cooperação, por exemplo, com o Grupo Olhares. O Grupo Olhares é oriundo também de São Carlos, é um grupo de teatro composto por deficientes visuais. Como tem sido esse trabalho? Me explica isso de forma sucinta, mas com pormenores, por gentileza. Sim. O Olhares, ele surgiu no Ouroboros, na verdade, né? Ele é um dos primeiros filhos aí do núcleo Ouroboros. Então, aqui tem uma foto para vocês de alguns integrantes da equipe. Bom, ele, então, já esse ano completa, então, 2015, 6 anos de atividades. A gente fala que é um teatro inclusivo, né? Tem a deficiência visual, então, como característica, mas no ser inclusivo, se transita muito, né, os integrantes do Ouroboros com os integrantes do Olhares. Então, você vê ali atores, né? Você tem os atores com a deficiência visual, mas ali são atores. Então, é muito interessante como surgiu a proposta, né? Na verdade, ela não surgiu como teatro, ela surgiu como uma ideia de inclusão aí de ciência. Então, fazer metodologias alternativas de ensinar química, física, matemática. E aí, como era um ano comemorativo, né, o bicentenário de Louis Braille, em 2009, então o Ouroboros convidou os integrantes ali daquela atividade a fazer uma performance, um teatro sensorial, assim, né, algo que sensibilizasse então a população para deficiência visual. Então, em 2009, aqui eu trouxe as fotos de Um Novo Sentido, que foi a primeira peça que o Olhares se aventurou a fazer. Então, tinha ali um outro elenco, né, e era uma proposta realmente de sensibilização. Então, um roteiro criado por eles, onde se podia fazer com que a plateia se passasse por uma pessoa que não enxergasse durante um dia. Né? Então, tomar café da manhã, almoçar não, mas enfim, passear ali naquele momento sem enxergar. Até você se emocionar com um tango e dançar de olhos vendados. Legal. Então foi a proposta do Olhares nesse ano. E isso avançou ao longo do tempo e o Ouroboros atinge um outro patamar, que é os atores do Ouroboros dividirem o palco com os atores do Olhares, sem haver teatro quase sensitivo. Ou seja, os atores os invisuais exploraram o palco, exploram agora nesse momento o palco, da mesma forma que os atores do Ouroboros. Explica como é que foi essa... Como é que foi essa aposta e esse desafio, né? Sim, sempre. Eu acho que todo ano, então, da mesma maneira que o Ouroboros, o Olhares é sugerido que se monte um espetáculo novo. Então, é um desafio novo para eles e foi assim, né? Então, em 2010, a gente teve a Metamorfose, uma peça infantil. E aí envolveu, assim, não só os alunos do Ouroboros, o pessoal do Olhares, mas professores da comunidade, né, numa das ACIEPs, que são essas atividades de extensão. E aí realmente até tinha um indígena chavante na história. E aí a gente contou um pouco dessa história da cultura chavante para as crianças. E, de novo, né, então tinha muita diversidade ali dentro, pessoas
vindas de diferentes lugares e enriquecendo ali o conteúdo do espetáculo. Estamos a ver ali o uma Petit peça Courrier. de Petit Courrier em 2011. Estamos a ver aqui do lado direito da nossa tela aquela foto daquela senhora ali com o jaleco branco, que é invisual, é a Rose, não é? É a Rose, ela faz a Marie. Marie Curie, a né? Marie Curie. E também é um espetáculo que foi montado para crianças, né? Mas é o público em geral, então tem a música, então a gente tem músicos no Olhares, fala um pouco da radioatividade, da biografia da Marie. E, enfim, sempre fazendo montagens assim, que a demanda às vezes vem deles, às vezes vem de um ano comemorativo. Então esse do Petit Courrier, ele veio dessa demanda de 2011, do Ano Internacional da Química, né? E aí a gente termina aqui em 2014 com a Madame Curie. Madame Curie, é verdade, essa peça deu uma peça sensacional, em que se misturou realmente uma nova mistura dos dois grupos, não é? Sem haver nada no palco que ajudasse os próprios individuais. Ou seja, foi um treinamento intensivo que vocês uma fizeram, ocupação né? de palco, né? Realmente, a gente até fez um suporte com tapetes, algo assim, contagem de passos, mas realmente, agora eles não estavam atrás, igual no Petit Courrier, a gente faz um teatro de sombras, então a gente protege, talvez, não sei se é a palavra, mas o teatro de sombras tem uma outra riqueza, né? Uma outra linguagem. E aqui não, aqui eles ganham o palco mesmo, e o Ouroboros muito junto nessa montagem. Então, Madame Curie foi um grande desafio. E foi um sucesso, não é? O Marie Curie foi um sucesso. Foi aplaudido de pé, foi aplaudido de pé, no festival, no Cine. Eu assisti esse espetáculo, foi realmente muito, muito, muito significativo. Karina, outro aspecto importante do núcleo Ouroboros é a aposta na diversidade. Me fala um pouco sobre isso. Aí não só no teatro, né? Eu já tinha falado um pouquinho da diversidade, realmente são termos das pessoas que participam do núcleo. Então, nós começamos com um grupo bastante homogêneo, assim, né? São só químicos, né? A mentalidade de todos era pensar a ciência como cientistas e químicos. E funcionou num primeiro momento, né? De você ter ali pessoas dialogando a mesma linguagem e querendo divulgar o mesmo conteúdo. Mas, por outro lado, a diversidade da linguagem, ela é muito interessante. Assim. Hoje a gente tem um núcleo diverso, né? Eu posso afirmar que é diverso. Passaram mais de 100 pessoas por esse processo formativo durante esses anos. E desde, como eu mencionei, indígenas chavantes até pessoas de diferentes habilidades, né? Desenhistas, músicos, alunos, né? Acho que o único elo entre todos é isso, né? Então, são pessoas que transitam pela universidade. Sim. E fazem com que tragam, né, dos seus cursos, então, educação especial, psicologia, letras, música, química. Hoje temos poucos químicos, matemáticos, enfim. Então, tragam suas demandas e tragam... E vem na arte, né, uma âncora ali, um ponto de apoio. Então, a gente tem aqui, acho que a última foto que eu separei, a gente fez uma amostra aqui das Lifecast, né, são essas máscaras com alguns rostos aqui das pessoas, a gente fez os moldes, então, para mostrar essa diversidade, né, não só nos rostos, mas toda a simbologia que tem. E de guardar os rostos das pessoas aqui. Legal. A nossa desenhista, então. E aí, não só nesse primeiro processo formativo de graduação, a gente tem a pós-graduação, né? Então, agora o núcleo entra num processo de pesquisa, em divulgação de ciência e arte. E aí deixei uma fotinha ali de gastronomia molecular. Então, colocando de novo essa diversidade de linguagens, né, entre ciência e arte aqui, sempre com esse foco assim, de divulgar, de desmistificar, tornar a ciência mais palatável. E a comunidade universitária, ela
tem acompanhado, começa a acompanhar, digamos, ao longo do tempo, ao longo desses 10 anos, ela começa a ficar cada vez mais do lado do Ouroboros, ou seja, a abertura digamos que a conscientização, ela tem aumentado, quer dizer, os apoios que vocês recebem hoje, por exemplo, da Universidade Federal, não se pensava nisso há 10 anos atrás, não é? Vocês conquistaram, digamos assim, todo mundo dentro da Federal, não é? Eu acho que é um trabalho constante, e esse trabalho constante, eu fico grata quando eu ligo para alguém, ou dentro da universidade, ou mesmo na cidade, é a Karina do Ouroboros. Pronto. Todo mundo vê, né? Então, que bom, assim, eu fico muito realmente feliz de se tornar um nome, né, referência, né? Então, quando a gente fala Ouroboros, UFSCar, já se liga que é um teatro, já se liga que é de divulgação de ciência. Existem outros grupos, né? Ouroboros é um nome, sim, então, que muitas pessoas utilizam, assim, por causa da simbologia. Sim. Mas quando a gente liga esses dois nomes, né, Ouroboros e UFSCar, já é uma referência. Uma referência. Né? Eu acho que é muito bom. Karina, quem quiser, o Ouroboros está aberto a todo mundo que queira trabalhar, que queira, enfim, colaborar? Perfeito, ele sempre foi aberto, é por isso que a gente tem esse vasto leque, né, de projetos e eventos. Sim. Então, o Ouroboros viaja realmente pelo Brasil para fazer as suas apresentações e traz as pessoas dos lugares para dentro do Ouroboros. Eu acho muito interessante. Algumas pessoas que assistiram o espetáculo em outros lugares ou tiveram aula com alunos que fizeram parte do Ouroboros, hoje fazem parte do Ouroboros. Legal. Então, já está na sua segunda geração, a gente pode dizer assim. E realmente é essa abertura que a gente permite, né? Então, as pessoas vêm pelas oficinas de teatro, elas vêm pelas oficinas de circo, elas vêm pela gastronomia, pelo desenho, né, pela arte, e alguns realmente se identificam e acabam se incorporando ali na equipe, indo fazer parte de elenco. Aí já se torna um trabalho mais sério, porque se compromete, né? Tem responsabilidade, né? Vai apresentar um espetáculo, então, puxa, a gente tem que ensaiar. Com certeza. Né? Então, quer dizer, o Ouroboros está aberto também para a sociedade civil que queira participar dentro dos projetos, digamos, académicos, que o Ouroboros também está incluído. Sempre aberto, é só entrar em contato. Qual é se alguém quiser entrar no Ouroboros ou quiser colaborar, como é que deve fazer? Qual é o contato? Bom, a gente tem um núcleo físico, né, um espaço físico dentro do departamento de Química, um telefone, Claro. né, aqui é 16 3351 8059. Então, esse é um dos contatos. Repetindo. 3351 8059. Ótimo. E a gente tem uma página, né, uma página na internet, ancorada dentro da página da UFSCar, e que em 2015 ela vai entrar em reelaboração, mas é uma página de acesso às fanpages, né, no Facebook. Então, tem canais, assim, né? Ouroboros UFSCar, como eu disse, né, se tornou uma palavra única, e aí se você colocar ali nos seus browsers, né, encontra a gente para conversar, enfim, para desenvolver projetos em parceria. Última pergunta nesta conversa tão legal que tivemos aqui durante essa meia hora aqui no canal 10 da NET São Carlos é a seguinte: quais são as expectativas no futuro? O que é que vem aí? O que nós temos planejado? Muitas coisas. Algumas. Abre aí um pouquinho o segredo aí. Bom, acho que 2015, então, como a gente fala, é um ano chave. A Unesco escolheu esse ano como o Ano da Luz. Então, o Ouroboros volta ao seu foco para trabalhar esse tema, junto com olhares, junto com... aí agora a FAPESP, né, enquanto agência de fomento, a gente tem aí uma parceria grande com o CERTEV na UFSCar. CERTEV, que é o... É um dos CEPIDs, né, da Federal. FAPESP, isso, é o único CEPID da UFSCar, né, São Carlos. E são projetos em parceria surgindo, então
o desenvolvimento aí de histórias em quadrinhos envolvendo ciência. Legal. E em Histórias... termos cênicos, você tem alguma coisa na manga para o futuro? Em termos cênicos, sim. Então, pensando nesse Ano da Luz, a gente tem a proposta do teatro A Luz aos Olhos de Quem Não Vê. Legal. Então, também com a participação do Grupo Olhares. Do Olhares, com certeza. Então, é a grande montagem do Ouroboros para 2015. E os projetos de pesquisa mesmo. Que esse projeto de 2015 vai se estender pelos anos que vão vir, para 2016, 2017, com certeza. Sim. Ele vai ser uma espécie de indutor para outros projetos que irão vir. Continua. Mas sempre, o Ouroboros agora está sempre muito ligado com o Olhares, não é? Portanto, é um projeto que segue em frente nessa perspectiva de inclusão, não é? Sim, sempre. Como eu disse, ele é diverso e aberto, né? A gente atende às demandas, porque é muito isso, né? A gente não pode... É muito melhor se alguém vem... Poxa, eu gostaria, eu precisaria, né, de uma peça ou de um projeto, vem de uma demanda. Então, aí a abertura para o projeto já está ali, né? Então, quando a gente é convidado para ir para algum lugar... Certo? A gente percebeu isso, né? Esse acolhimento, porque são as pessoas que convidaram, certo? Então, é um acolhimento muito melhor, maior. Se a gente quer um processo formativo, então os professores estão ali mais envolvidos no processo, enfim. Então, tudo isso vai deixando, assim, a história, né? A continuação da história, na verdade, para os próximos anos. Fica, então, aqui o convite e o desafio para quem quiser realmente fazer parte do Ouroboros e colaborar com este grupo de gente realmente entusiasta. Karina Lupetti, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Muitas felicidades no Ouroboros, força e que esse espírito se mantenha por muitos anos, tá? Obrigada. Obrigado. O Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer à doutora Karina Lupetti pela participação. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer sugestões, elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá.